Olá, começa agora o programa Espaço Unisanta. Fique com a gente. Ame ou odeie, Paulo Coelho está no Entre Aspas de hoje. O escritor que já teve seus livros traduzidos em mais de 30 idiomas divide opiniões. Saiba um pouco mais sobre a carreira do mago da literatura. Arte na Web. No HTTP, uma dica para você navegar na internet. O evento já virou tradição na cidade e a cada ano reúne mais participantes. Estou falando do Curta Santos. Você quer participar? As inscrições vão até sexta-feira. Se você produz conteúdo audiovisual, fique ligado! Estão abertas as inscrições para o 10º Curta Santos, festival de cinema que ocorre em setembro. Você tem até o dia 15 de junho, próxima sexta, para enviar seu vídeo. Esse ano, o festival traz novidades. Agora, em vez de 4 categorias, são 8. Além das já conhecidas Olhar Brasilis, Videoclipe Brasilis, Olhar Caiçara e Videoclipe Caiçara, tem também Novos Olhares para Amadores, Curta Minuto, Curta Escola e Curta Santos FC. Falando nisso, o Peixe tem lugar de destaque nessa edição. Por causa do centenário, o time é homenageado do ano. Vários ex-alunos da Unisanta já ganharam o concurso. Jornalismo e produção multimídia são os mais premiados. Para mais informações, acesse o site www.curtasantos.com.br. Confira agora a segunda parte da entrevista com o jornalista Eduardo Ritt, coordenador do Cineclube Lanterna Mágica. Começamos de uma forma muito acanhada, né? No sentido que era exibição, aí depois tinha um bate-papo envolvendo cenas, era uma coisa mais interativa. Ao invés de ser exibição, aí acende a luz e aí vamos agora debater o que foi exibido, a gente fazia o seguinte, então no primeiro cinemas, acabou de ser exibido, deixa a luz ainda desligada, aí a gente climatizou, fizemos todo um cenário como se fosse um set de gravação, né, com câmeras, câmeras nem que estavam sendo utilizadas naquele momento, algumas que eram utilizadas e tal, uma iluminação mais trabalhada, como um contra, né, uma luz mais de fundo e tal. Enfim, aí nós criamos um clima, como se estivesse ainda dentro do cinema, e para discutir. Então era uma sessão com exibição e debate de uma forma um pouco diferenciada. E aí a gente falou também da relação do cinema, o que ele bebe de todas as artes. Assim nasceu o Cinemas. Hoje ele está muito mais interativo. E a ideia para esse ano é a gente envolver até uma parte de game também, onde o público vai interagir e jogar. Então a gente está estudando as possibilidades disso. Se não for nessa edição, que é a 7ª edição que acontece agora em novembro, vai ser talvez em 2014. Ele é um projeto fotográfico, de um ensaio fotográfico que vai se tornar num livro, né, e num espetáculo de cinema em tempo real. Resumindo, seria isso. O Verticidades ele surge em 2008. Eu fui fazer essa viagem e durante a viagem eu estava fotografando. E a arquitetura, né, a forma que foi planejada, a cidade de Buenos Aires tem as suas esquinas, né, assim, muito angulosas. Então você está na Diagonal Norte, lá, perto ali da 9 de Julho, e aí você tem uma esquina que é muito pontuda, né? Então ela é bem fininha ali e ela diverge, assim, ela tem uma parte de um vértice muito interessante. E aí eu comecei a fotografar isso. E esse ensaio surgiu, aí eu comecei a fotografar muitas esquinas, parecia um maluco lá e ficava tudo quanto as esquinas. Esse que eu fiz agora na Europa, eu peguei as principais cidades de cada país. Então eu fiz Itália, França, Espanha e Portugal.
Não deu para fazer, obviamente, mais cidades, porque eu fiquei 36 dias fazendo esse ensaio fotográfico, juntei minhas férias ao ensaio, né, e fiz tudo meio que vivenciando as esquinas, conhecendo, não fiquei marcando essa esquina, eu vou lá fotografar porque aqui foi atropelado o Gaudí por um bonde. Eu descobri isso lá. Lógico que eu fiz um estudo da cidade, conheci o mapa da cidade, dos metrôs, de todas as cidades. Então eu começo por Roma e termino em Lisboa. E é legal que, de certa forma, eu faço o caminho do próprio Império Romano, que, de alguma forma, é uma esquina na história da humanidade. O cinema brasileiro tem muita produção, tem muita gente fazendo, alguns conseguindo produzir e dar vazão maior aos seus filmes, participando dos festivais, mas eu acredito que o cinema brasileiro está num certo momento de estabilidade, ele nem está ruim e nem está tão bom. Não é? Ele está estável, eu acho que tem um momento importante para a gente dessa estabilidade. Talvez até uma relação com a economia, as pessoas estão fazendo mais filmes, acho que estão tendo produções cada vez, acontecendo mais produções diversificadas, no sentido de fazer também o cinema em tempo real. Então eu vejo que o audiovisual, né, não só falando do cinema, ele está se diversificando e, no caso, vem para o cinema. A cena do filme do Almodóvar, do Tudo Sobre Minha Mãe, quando ela sai de Madrid e volta para Barcelona. Hace 17 años hice este mismo trayecto, pero al revés, de Barcelona a Madrid. También venía huyendo, pero no estaba sola. Traía a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre. E agora voy en su boca. Eu fiz o caminho de Barcelona para Madrid, né? E mais ou menos pegando alguns caminhos, e de trem, que ela também fez de trem. Eu gosto, porque tem essa coisa da transição, do sair de um lugar em busca, não do passado, mas em busca de uma evolução, de um futuro melhor, de alguma coisa maior, de mais expansivo, de sair do lugar estreito. Então eu vi muito isso no filme, Tudo Sobre Minha Mãe. Sabe aqueles murais que antigamente as pessoas colocavam fotos e lembretes? Hoje em dia, com a internet, pouca gente ainda usa, mas a rede social Pinterest faz esse serviço, e muito bem. O site é em inglês, mas bem fácil de mexer. Para utilizar o serviço, você deve solicitar um convite de participação, que demora 2 dias para chegar, ou pedir o convite através de um amigo que já utilize o Pinterest. Depois é só fazer o login com o Facebook ou o Twitter. Pronto, seu perfil está feito. Só é possível postar imagens ou vídeos, que ficam divididos por boards, ou seja, temas. Assim como o Twitter, o Pinterest funciona com seguidores. Você tem a opção de escolher seguir todas as boards do seu amigo ou só a do assunto que mais lhe agrada. Para compartilhar uma imagem, você não precisa necessariamente fazer o upload do arquivo do seu computador para o site. Você pode dar repin na imagem de algum usuário e assim postá-la no seu mural. Ou adicionar o Pinterest ao seu navegador e pinar qualquer imagem diretamente do site original. Outra opção de interação é o like, igual ao curtir do Facebook. Além disso, também é possível comentar na imagem. Gostou? Então acesse www.pinterest.com e comece a compartilhar imagens e vídeos também. Autor que divide opiniões. Com um grande reconhecimento internacional e 100 milhões de livros vendidos, Paulo Coelho é também alvo de críticas. Conheça agora um pouco mais da carreira e das obras desse polêmico escritor. Todas as batalhas na vida servem para ensinar-nos algo, inclusive aquelas que perdemos.
Paulo Coelho nasceu no Rio de Janeiro, em 1947. Antes de dedicar-se somente à literatura, trabalhou como diretor e autor de peças de teatro, jornalista e compositor. Escreveu letras de músicas para artistas reconhecidos, como Elis Regina e Rita Lee. A parceria mais conhecida e polêmica foi com Raul Seixas, que resultou em sucessos como Eu Nasci há 10 mil anos atrás, Tente Outra Vez e mais 60 composições feitas com o mito do rock brasileiro. Não tinha medo das dificuldades. O que assustava era a obrigação de ter que escolher um caminho. Escolher um caminho significava abandonar outros. Os temas mais recorrentes na obra de Paulo Coelho são o esoterismo, religião e romances que tratam de questões existenciais da vida. O livro de maior sucesso do autor é O Alquimista, lançado em 1988, e é baseado nas histórias das Mil e Uma Noites. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. Outra obra de destaque do autor é Diário de um Mago, de 1987. O livro conta a jornada de 3 meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos caminhos de Santiago, no noroeste da Espanha. O homem é o único ser na natureza que tem consciência de que vai morrer. Mesmo sabendo que seus dias estão contados e tudo irá se acabar quando menos espera, ele faz da vida uma luta digna de um ser eterno. A bibliografia de Paulo Coelho inclui também os livros Brida, As Valquírias, Verônica Decide Morrer e o Aleph, o mais recente do autor, publicado em 2010. Viver é experimentar e não ficar pensando no sentido da vida. Paulo Coelho teve ainda a vida retratada no livro do escritor Fernando Moraes, autor de biografias de Assis Chateaubriand e Olga Prestes. A obra é intitulada de O Mago, lançada em 2008. O autor tem obras traduzidas para 39 idiomas e publicadas em mais de 70 países. E desde 2002, Paulo Coelho ocupa a cadeira de número 21 da Academia Brasileira de Letras. Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Paulo Coelho é criticado pelo estilo de linguagem que utiliza e também por ser repetitivo na forma de abordagem sobre temas motivacionais. Apesar disso, é um dos escritores mais lidos no mundo depois de William Shakespeare, conquistando uma legião de fãs que sentem-se inspirados com as narrativas fantasiosas que cria. De que me adianta temer o que já aconteceu? O tempo do medo já aconteceu. Agora começa o tempo da esperança. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã tem mais cultura e entretenimento para você. Até lá!